E esse foi Adão e Eva de Machado de Assis. Sempre muito engraçado, né, os contos dele. Nossa, o Machado, ele tem um humor, assim, tão diferente, uma forma tão diferente de colocar as coisas, né, da nossa vida cotidiana. Uma super história. Eu adorei a atuação de Deus e do diabo neste conto, nessa narrativa criada pelo Machado. Realmente, algo assim, eu falo muito realmente, eu vou parar de falar realmente. E uma criação do mundo todas avessas, né, porque foi o diabo que criou, como isso? E Deus veio consertar. Ela tem uma escrita muito, não sei qual que é a melhor forma de colocar, eu diria muito democrática, assim, ela atinge qualquer pessoa, né, ela não é específico de alguma região, não faz referência a coisas que a gente desconhece, é uma leitura, assim, para todos, né, e é interessante falar isso do Machado de Assis, que ele nunca saiu da cidade natal dele. Rio de Janeiro. E ele viaja pelo mundo, né, ele conecta com pessoa. Qualquer tipo de leitor ele consegue conectar. Em nenhuma parte do conto você fica assim boiando, sem saber do que ele tá falando. Você tá sempre ali seguindo a história certinho. O que é muito louco, né? Porque é um conto muito antigo. E você, assim, se situar sempre, saber entender do que ele tá falando num conto tão antigo assim. E conectar ainda hoje, né? É algo muito forte. Concordo plenamente. E foi interessante ser chamado de democrático o texto do Machado, Lucas, porque não sei, a maioria... Não, olha só, a maioria da vida dele, a renda do Machado, ele era burocrata. Então, ele escreveu muito, né? Zilhões de coisas, inclusive peças de teatro, poesia, fez tradução. A primeira publicação dele foi uma tradução chamada Queda que as Mulheres Têm para os Tolos. Nossa, ele é um ótimo tradutor também. Tem uma tradução do Victor Hugo dele, do Trabalhadores do Mar, que é uma tradução assim muito sofisticada, assim, muito fina. E ele também é um ótimo tradutor, né? Não, e olha, ele trabalhou em 16 anos na Gazeta de Notícias, ele publicou mais de 400 crônicas. Então ele realmente é um grande observador dos costumes, né, da vida cotidiana, porque crônica é isso, né, você pegar um fato ali do cotidiano e mostrar de uma outra forma. E Adão e Eva, a gente escuta, a gente cresce sabendo, né, a criação do mundo, o homem e a mulher. Ele fez ali uma meta-história, vamos falar disso, porque é uma história de Adão e Eva dentro da história que ele tinha criado. Cheio de ironia também. Sim, ali num cotidiano, comendo uma sobremesinha, vamos começar a falar, né, quem que mente mais, o homem ou a mulher, daí vem a história. Você vê que o texto dele é muito característico. Se você voltar aqui no Leitura de Ouvido, a gente já, com certeza, né, esse não foi o primeiro conto do Machado que acho a gente que é fez. O quarto. Eu acho que é o quarto. Se você voltar aí nos anteriores, que a gente fez A Cartomante, Missa do Galo, O Espelho, todos têm esse tom, assim, irônico, né? Ele faz piada com tudo, ele subverte situações. E eu gosto muito dos textos dele, que ele coloca suspense. A Cartomante, assim, e O Espelho, né? Verdade. Que ele coloca de uma forma também muito internacional, assim, não é algo que te conecta e você percebe que conecta com vários leitores também. Já que você falou de internacional, vou falar de alguém que você gosta e eu também, Woody Allen é um grande fã de Machado de Assis, sabia? Não sabia. Verdade. Mas, não à toa, né, ele ganhou esse codinome ali de Bruxo do Cosme Velho, né, realmente porque ele é tudo isso que a gente tá comentando. O que eu queria dizer é que quando ele publicou Adão e Eva, que tá em várias histórias, saiu lá em 1896, na minha leitura ele já era um autor bem experiente, porque saiu em 1896 esse conto, mas as publicações dele lá, o primeiro soneto que ele publicou num jornal dos pobres lá em 1854. Então ele era muito jovem, era um adolescente quando ele publicou esse soneto. Daí veio essa tradução que a gente falou ali, dos Tolos, em 61. Depois veio Contos Fluminenses, Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia, que a gente lê na escola. Você leu? Lembra de ter lido? Não lembro. Mas Dom Casmurro você lembra? Dom Casmurro, com certeza. Memórias Póstumas e Brás Cubas. Também. É claro que até tá tendo uma polêmica, né? Teve uma autoridade no Brasil, autoridade em educação. Nossa! O Lucas Neto falou que não como é que foi o termo que ele usou? Que é um desserviço. Desserviço. As crianças lerem Machado de Assis. E como você acabou de ouvir, né? Não é um desserviço nenhum, é um texto super fácil de entender. E às vezes acho que depende de como a criança é introduzida para esse tipo de texto. Se um adolescente
viesse aqui e ouvisse um leitura de ouvido com contos do Machado de Assis, Nossa. tenho certeza que ia achar um autor incrível. Ia adorar. Mas é que geralmente, né, um estudante é descarregado, né, com aquela chaproca assim, ó, Sim. você tem que ler isso aqui, tá? Mas por quê? Não, porque tá na grade e você vai ter que ler. Então acho que esse realmente é o problema, né? Não é o Machado de Assis em si, né? Porque ele é um grande autor e um dos maiores autores do mundo, né? É muito mais como a obra, né? O livro é colocado na escola. Mas é interessante você estar segurando ali o Memórias Póstumas de Brás Cubas, Lucas. Eu fui voltar lá no índice desse livro e lá no capítulo 55 tem o título O Velho Diálogo de Adão e Eva. E é muito legal, ali tá no marca-página, abre pra você ver que o diálogo é Brás Cubas, pontinhos, Virgília, pontinhos, Brás Cubas, pontinhos. Tem muitos pontos. Não, a página inteira é só isso. Ou seja, ele se coloca de certa forma, faz a gente pensar que o Brás Cubas, né, esse grande personagem que ele criou, no papel de Adão, e a Virgília, né, o amor da vida do Brás Cubas, como Eva. Achei muito legal. Não, só que usando de estética, ele usou total concreto. Usa a própria escrita como uma ferramenta. É igual você fazer um filme e utilizar dos recursos que você tem ali, da câmera e tudo mais, pra ajudar a contar a tua história. Então, isso é um podcast, né? Você não tá vendo o que a gente tá vendo, a gente tá segurando o livro de Memórias Póstumas de Brás Cubas. E ali nesse capítulo tem muitos pontinhos, assim, muitos pontilhados e apenas algumas escritas, assim, que ele usa na página inteira. Isso, lembra a peça de teatro, né? Porque insere o diálogo com os nomes ali dos personagens, Brás Cubas e Virgília, só que daí tem essa... Nossa, é muito então profundo. Então usar a estética da própria escrita, né? Pra ajudar a contar a tua história, mesmo que essa estética pareça estranha ou subverta alguma coisa. Ele subverte muitas coisas, né? Já que você falou isso, eu vou fazer uma provocação. A gente escuta a história de Adão e Eva aqui, qual que foi o problema todo? A Eva comeu a maçã, certo? Culpadas, mulheres. Ó, o que o juiz estava comendo quando ele resolveu narrar a história de Gênesis novamente? Ele estava comendo um doce, talvez uma goiabada. Muito bem, então olha só que interessante, porque o Machado ele é tão profundo nas suas sutilezas que ele coloca também o juiz que está narrando, o narrador desse conto, comendo algo. E ele coloca ele também como um cara quieto ali, pelo menos no início, né, antes dele começar todo o discurso dele, coloca como um observador, tipo, eu não faço parte, né, dessa história. Nossa, tem muita camada nesse texto, inclusive porque você acha que quem vai narrar a história de Adão e Eva é o Frei que tá ali, né, o Frei Carmelita, mas não, é o juiz que tá ali como dono da razão. E no final ele mostra, né, me dá mais um pouco desse doce. Não, é incrível demais, esse conto é muito interessante mesmo, por isso que ele cai realmente na lista dos 10 principais contos do Machado. Eu me convenci de fato. Assim. Porque... Para pra pensar, você conhece alguém que escreve dessa forma, que é a mesma coisa que a gente falou sobre o Edgar Allan Poe nos contos anteriores que a gente fez dele também. É uma escrita muito única e muito rica, né? Sim, a vasta produção do Machado, eu percebo assim que não à toa ele é o maior ficcionista brasileiro e essa vasta produção é porque ele é realmente muito íntimo das palavras. O texto dele leva a gente a perceber que ele era muito íntimo, de fato, das palavras. Ele escrevia pra caramba, deu pra perceber pela biografia que você apresentou dele que o que ele fazia era escrever. Não, e ele ganhava a vida como burocrata. Mais uma vez, lá desde o século XIX. Eu só quero dizer aqui um dado efetivo, né, oficial, que o Machado foi eleito presidente da Academia Brasileira de Letras em 4 de janeiro de 1897. E ele foi presidente por mais de 10 anos, né? Até a sua morte ele dedicou sua vida desde a fundação da Academia Brasileira de Letras. Bem bacana, realmente. Sempre um prazer fazer um conto do Machado de Assis. Eu acho que é um texto pra todos, assim. Não tem restrição. Isso aqui vai te traumatizar como adolescente, como criança. Não, eu acho Longe disso. Eu acho que quem traumatiza as pessoas são as outras pessoas, assim, né? São a forma como você é introduzido àquilo. Mães, pais, professores, deem a leitura de ouvido para os seus alunos e filhos ouvirem os contos do Machado de Assis e tantos outros, né? Porque a literatura salva. Eu sempre levanto essa bandeira. E já queria antecipar o episódio da semana que vem, que vai ser a primeira vez que a gente vai fazer
um conto de Franz Kafka. Esse autor também que tem um jeito único de escrever. Mas diferente do Machado de Assis e do Franz Kafka, que são muito famosos, a gente também costuma variar com autores não tão conhecidos assim, mas que também tem uma importância muito grande. Então, sempre que você vê que a gente atualiza lá, coloca um podcast no ar, mesmo que você não conheça o nome desse autor, pode ter certeza que a gente escolheu e que vale a pena você conhecer também. Boa dica. Todas as obras passam por um estudo profundo, tanto o autor quanto os textos que a gente escolhe para trazer no podcast. Então clica nos 3 pontinhos ali do Spotify em cima e vai compartilhar e manda se você quiser por WhatsApp, pelo Instagram, por Facebook, por sinal de fumaça, escrever na areia e a gente te vê na próxima leitura. Chegamos ao fim deste Leitura de Ouvido. Se você gostou, siga-nos no Spotify para não perder os próximos episódios. Siga também o @Leitura de Ouvido no Instagram e Facebook. Quer falar com a gente? Manda um e-mail para leituradeouvido@gmail.com e a gente te vê na próxima leitura. O Leitura de Ouvido é dirigido e narrado por Dayana Pasquim. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim, Lucas Piaseschi. Essa é uma produção da Roca Studios.